Olá, oitavo ano! Estamos começando um novo conteúdo: Identidades e interculturalidades regionais da África. Inicialmente, nós vamos começar vendo aqui alguns entraves para o desenvolvimento econômico e, consequentemente, que traga melhores condições de vida para a população dos países africanos e também um maior respeito às políticas democráticas e à necessidade de implementação de políticas democráticas que não sejam tão corruptas, que estejam voltadas para interesses de pequenos grupos. Então vamos elencar aí esses entraves. O que dificulta esse processo de desenvolvimento? Nós temos marcas históricas de um processo de colonização. Temos também marcas deixadas por um processo de descolonização. Somado a isso, nós temos uma política corrupta e o que mais? Nós temos conflitos armados que acontecem entre as diferentes etnias. Então, tudo isso causa um entrave. E o que é mais gritante no meio de tudo isso? Que a miséria, ela assola a maior parte da população dos países do continente africano. Então, a miséria, ela atinge quase que, digamos assim, uma grande parte da população. Mas, nós vamos pensar aqui em algumas esperanças que partem da análise de alguns estudiosos e eles começam destacando aqui que uma dessas esperanças, um ponto, um acontecimento que favorece a oportunidade, a expectativa de que os países africanos se desenvolvam, temos aí o apartheid. Por que o apartheid? Porque a população, ela passou por uma segregação racial aí na África do Sul. E o que foi essa segregação racial? Os brancos, a minoria branca, possuindo um poder aquisitivo melhor, morando em lugares melhores, aí na África do Sul, com uma posição social muito além do que a população negra poderia alcançar. E, enquanto isso, o restante da população era dividido em grupos étnicos, a partir das considerações e da visão do governo, e esses grupos eram deslocados para, digamos assim, favelas. Então, eles tinham que conviver apenas entre os seus. Eles não se misturavam, estava tudo dividido. E vivendo em extrema miséria. Só que o fim do apartheid, ele vai se dar com a libertação de Nelson Mandela, que tanto lutou e passou anos
anos da sua vida preso justamente por brigar contra esse regime de apartheid na África do Sul. Quando Nelson Mandela é libertado, ele se torna uma inspiração. Por quê? Porque ele continua a sua briga, ele continua a sua luta para que os negros também pudessem fazer parte, ser aceitos, serem reconhecidos na sociedade em que viviam. Então foi uma busca por direitos, uma busca para que fossem tratados como realmente mereciam. E a libertação dele, a libertação de Nelson Mandela, que vai ocorrer em 1990, se dará durante o governo do presidente Frederic. E o que vai acontecer? Junto com esse presidente, que era um presidente branco, eles vão conseguir aí alguns ganhos nessa luta contra o apartheid. Tanto que esse presidente, ele vai tornar legal o partido Congresso Nacional Africano, que era um partido de Nelson Mandela. E nessa luta pelos interesses da população negra, por leis que respeitassem e reconhecessem o cidadão negro, colocando fim a esse apartheid que massacrava grande parte da população, condenando ela não só à discriminação racial, mas principalmente a uma miséria gigantesca. Eles, no meio dessa briga toda, eles vão conseguir receber o Prêmio Nobel da Paz. E no ano seguinte, Mandela será o mais votado presidente na eleição que se sucedeu e será o primeiro presidente negro da África do Sul. Então ele vai começar uma série de posturas que vai causar admiração. Por quê? Ele possuía diplomacia, ele sabia dialogar. E uma outra coisa, além de todas as políticas públicas, das políticas sociais, das políticas econômicas que ele buscava para diminuir a pobreza, ele vai conseguir uma coisa assim até inesperada. Ele vai conseguir dialogar com os diferentes grupos étnicos. E com isso, ele vai evitar o quê? Ele vai evitar revoltas populares contra a elite branca, a elite dominante. Ele vai evitar que esses grupos étnicos vivam também uma guerra civil entre eles próprios. E Nelson Mandela, ele, nessa busca de reconciliação dos diferentes grupos étnicos, ele vai se destacar como um forte exemplo para a juventude, que vai ver em seus passos a luta contra o preconceito, a busca de igualdade social, a busca de garantias para que a população saísse da miséria e também a força aí desse trabalho em relação às crianças, né? Tanto que depois que ele deixou de ser presidente,
ele se dedicou exclusivamente a uma instituição criada por ele de proteção e de atendimento à criança. E também na sua luta aí para conseguir levar auxílio às pessoas portadoras de HIV. Então, Nelson Mandela foi um grande exemplo de pacificador.